Fala galera, estou aqui com mais um problema, uma aplicação bem legal de estática básica para engenheiros, agora com aplicação na academia. Quem curte treinar, fazer aquele treino massa, curte o vídeo aí, só para eu estar me inteirando. A aplicação de hoje vai ser feita aqui nesse exercício chamado crossover, certo? Que é feito na polia, né? É um problema de cordas, como a gente vem estudando nos últimos vídeos, certo? E o que que a gente pode extrair dele? Se a gente puder, como é que funciona ele? O atleta coloca um peso do lado esquerdo aqui, coloca aqui em vermelho, que é melhor. Um peso do lado esquerdo aqui, certo? Do lado direito, né? Ou dependendo da referência, outro peso aqui. E ele puxa, fazendo a tensão nesse cabo, né? Fazendo com que seja trabalhado o músculo aqui, no caso o peito. E ele puxa para ficar nessa posição aqui, correto? E o que que a gente pode analisar com isso, né? Vou desenhar aqui o nosso atleta, desenhar aqui o nosso atleta, um quadradinho, certo? Ele tá puxando um peso desse lado e puxando outro peso desse lado, certo? A resultante desse peso é essa aqui. E de onde vem esse peso? Tem uma polia, vou desconsiderar se essa polia é uma polia móvel ou fixa. Uma polia móvel absorve metade da tensão, certo? Mas vou desconsiderar esse aqui. E nós temos um peso aqui desse lado, digamos de 50 quilos. 50 kg força. E desse outro lado aqui também. Desse outro lado aqui também, que é 50 kg força. 50 kg força, certo? Vou jogar aqui. Esse aqui é o cabo que o rapaz está segurando. Esse aqui também, ok? Finge que é um desenho perfeitamente desenhado. Então, se vocês observarem, vocês precisam saber que esses 50 quilos aqui de um lado e 50 quilos do outro não é necessariamente o peso que o rapaz está puxando efetivamente ali, né? Não é o que está agindo no músculo nesse exercício. Por quê? Porque nós temos aqui, ele não está puxando estritamente para a vertical, assim como o peso aqui é 50 quilos e 50 quilos é na vertical, ele não está puxando na vertical. Ele está fazendo um ângulozinho aqui. Assumiremos que esse ângulo aqui é de 30 e esse ângulo aqui também é de 30, certo? Vou colocar a poliazinha aqui, outra polia ali, né? Beleza. Com isso, nós podemos analisar qual a tensão nesse cabo aqui, ó, nesses dois cabos, certo? Vamos lá, vamos analisar somente daqui para cá. Eu tenho o quê? Eu tenho uma polia e nessa polia tem um peso de 50 quilos, quilograma, força. E essa polia está agindo assim, com a tensão aqui, no caso. Opa, 50 kg. Eu vou colocar essa tensão para cá, que fica mais visual, né? Colocar a tensão para cá. Ela não vai estar para cá, mas vou deixar para ficar mais visual, vocês vão entender e vão ver que não tá para esse lado. Tensão 2. E com isso nós podemos saber agora qual é o valor da tensão 2, né? Nós pegamos esse 50 e decompomos para a mesma direção desse T2. Às vezes a gente se engana de pensar que nós podemos decompor somente forças na diagonal. Como assim? T2 está uma força na diagonal, T1 também. Aqui eu escrevi T2, né? T1 também. Aqui, ó. É uma força na diagonal. Mas nós podemos também decompor da vertical ou da horizontal para a direção que a gente quiser. Isso não interfere, não é estritamente restrito às forças diagonais. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, coloca aqui, coloca em vermelho. Nós vamos decompor 50 quilonewtons por uma força aqui na mesma direção do T2 de 50 cosseno de θ. Por que cosseno? Porque eu tô usando o 30, que é um ângulo que está perto da minha componente, certo? Se eu fosse decompor para o lado de cá, né, fazendo aqui 90 graus com essa componente, aqui eu usaria seno, certo? Por isso que eu não gosto de usar aquele negócio, você está deitando é cosseno, está em pé é seno. Não, lembre-se disso. Você vai usar cosseno quando você quiser pegar uma força e decompor para perto do ângulo.
perto do ângulo, ok? Então vamos fazer o nosso somatório de forças. Somatório de forças igual a zero, nessa direção aqui. Eu tenho aqui T2 mais 50 cosseno 30 igual a zero. Então eu tenho que T2 igual a menos 50 cosseno 30. Isso aqui vai ser o quê? Nós podemos ver que já é negativo, ou seja, o T2 não está assim, ele está, na verdade, assim, certo? E com a magnitude de cosseno 30, 43,3. Então, T2 igual a 43,3 quilograma força. Então, desse lado do cabo, a força que o rapaz está fazendo ao puxar, né? Ao puxar desse lado aqui, é 43,3 quilograma forças, certo? Então, ele precisa fazer essa força com o braço esquerdo dele para tirar os 50 quilogramas força da inércia. E do outro lado a mesma coisa. Então, é, a força total, a resultante, que o rapaz está precisando efetivamente fazer aqui, se por acaso, claro, for 30 o ângulo, 30 o ângulo, seria o quê? Seria a resultante é igual a T1, T1 Y mais T2 Y, certo? Então, a resultante seria então é, T1Y, que seria essa força aqui, cosseno, seria 43,3 cosseno 30. Por que cosseno de 30? Vou desenhar aqui de novo. Porque eu tô pegando essa força aqui que tá assim e decompondo ela para ficar na vertical, certo? Então, a resultante aqui vai ser o somatório das componentes verticais das tensões no cabo, certo? Então, 43,3 cosseno 30 mais 43,3 cosseno 30. Então, a resultante dessa força ali, vai ter que ser 2 vezes 43,3 vezes cosseno 30, certo? Que vai ser 74,99. 74,99 é 9, colocar 8, certo? Quilograma força, certo? Então, para fazer essas duas polias saírem do lugar, é preciso uma resultante aqui, aplicar o resultante para baixo, né? Nesse caso aqui, o rapaz não está aplicando estritamente para baixo, ele está, digamos que o eixo da máquina está aqui, certo? Vou desenhar aqui bonitinho, o eixo da máquina está aqui e ele está alguns passos na frente, certo? Então a gente teria que analisar se esse ângulo aqui é 30 mesmo e tudo mais. Mas se ele tivesse aqui no eixo da máquina e quisesse aplicar uma força resultante para tirar os 50 quilos de cada lado da inércia, ele teria que aplicar uma força de 34,998. Ou seja, nós podemos pensar que apenas o peso de alguém com 75 quilos tiraria esses dois pesos do chão, certo? Apesar de termos aqui 50 kg força, 50 kg força, né, nós temos aqui 100 quilos, né, somando os dois lados, eu não precisaria necessariamente de alguém de 100 quilos fazendo peso aqui no meio para tirar esses dois aqui da inércia, né? Uma pessoa de 75 quilos com muita dificuldade, claro, sem fazer força, apenas pelo peso dela, conseguiria tirar esses dois jogos de anilha aqui, jogos de corda da inércia, certo? Lembrando que a tensão nos cabos é um valor, que é 43,3. Tensão no cabo, vou colocar aqui, tensão no cabo, T1 e T2 igual, vou colocar aqui T1. E a resultante a ser aplicada é outra.
Entende? Aqui é força resultante aplicada. Por quê? Justamente porque a tensão no cabo está na diagonal. Está aqui a 30 graus da vertical. A resultante está estritamente na vertical. Então, a resultante precisa ser o somatório das duas componentes verticais de T1 e T2. Certo? Espero que você tenha gostado dessa análise que eu fiz. Comenta aí se vocês quiserem mais de análises como essa, aplicado na academia, aplicado no nosso cotidiano e tal. Agradeço por ter ficado até aqui. Olha os outros vídeos do canal. Então é isso, galera. Até mais. Falou.